Como eu opero a abertura de mercado? Qual ativo eu opero? Qual técnica eu utilizo? Isso tudo eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui. O ativo que eu opero basicamente é o mini índice, tá? Eu gosto desse ativo, me adaptei a ele. E a técnica que eu utilizo é a técnica do Oliver Vélez, né? Que tem aí um canal no YouTube, tem vários vídeos didáticos bons, né? E eu já estudei várias técnicas, né? Só que para mim eu queria buscar uma técnica mais simples, fácil e operacional, né? E que funcionasse, né? Mercado não tem bicho de sete cabeças, né? Você encontrar uma técnica basicamente com uma taxa aí de 60%, 70% ou até que seja 55% de acerto, né? Todas as técnicas que têm uma boa taxa de acerto, elas funcionam, só que elas também falham. Só que às vezes que elas vão ser assertivas tem que ser maior, né, do que as falhas, justamente para quando você montar o seu plano, né, montar um bom gerenciamento, se você seguir certinho, vai dar certo. Então, beleza. Então, olhando aqui, né, para o gráfico, basicamente essa técnica consiste, né, em você juntar 4 pontos. Que pontos são esses que o Oliver fala? Né? É a média móvel aritmética, não é exponencial, de 20 períodos, 200 períodos, preço de fechamento do pregão anterior. E ele fala no conjunto de candles dos últimos 45 minutos do pregão anterior. Tem que estar mais ou menos assim numa consolidação. Né? Quanto mais tivesse meio nessa lateralização é melhor. Então você vai pegar esses 4 pontos, né? Você vai marcar máxima e mínima entre eles, e aí você vai chegar nesse retângulo aqui. Né? Então esse retângulo aqui basicamente não é uma coisa assim, apesar de parecer uma coisa simples, mas aqui se você tiver uma boa interpretação e leitura de mercado, a gente entende muita coisa aqui. Uma região onde o preço brigou muito, né? Muita ponta compradora e vendedora brigou nessa região, tanto que o preço não andou, muita troca de lote aqui. As médias por si só, né, elas são uma média, né, que mede ali os 20 últimos períodos, 200 dos últimos períodos, né? Então é uma região muito forte, onde se o preço abrir para cima e tentar voltar nela é difícil ultrapassar. Só ultrapassa se realmente o viés, né, tiver vendedor mesmo, e o contrário também é verdade. Então basicamente essa técnica consiste no seguinte, que ele fala, né? Acima dessa região, se aparecer um candle forte, isso é importante, comprador, né? Principalmente se ele estiver aqui bem próximo aqui dessa região aqui da média de 200 e da de 20, isso potencializa mais. Então a nossa entrada vai ficar na máxima desse candle e o nosso stop vai ficar na mínima desse candle. O contrário também é verdade, né? Aqui na região de baixo, né? Se brotar aqui um candle vendedor, né? Um candle forte, né? Que mostra força. Candle forte que eu falei é o quê? Basicamente isso aqui, ó. Por exemplo, esse candlezão aqui, né? Comparado aos outros, olha o tamanho desse candle aqui. Como que ele é um candle forte, grande, né? Cheio, né? Que mostra a dominância de um lado, né? Então, se aparecer um candle forte de venda aqui, basicamente você vai vender na mínima dele, no fechamento dele, e na máxima você vai colocar o stop aqui. Só que, como todo setup, né, que você vai operar, você não pode operar de forma engessada. Você tem que observar algumas questões. Né? Eu gosto, antes de mais nada, de fazer a leitura macro para eu entender o viés do mercado naquele momento. Então eu venho no diário, né? Aqui para mim esse mercado ele está com viés vendedor. Por quê? Porque ele faz esse topo aqui anterior, o preço ele descansa, ó, ele vem, puxa, faz lá a máxima, o preço descansa aqui, ó, tá vendo? Ele descansa e depois ele vai lá buscar nova máxima de novo. E aí, por que eu entendo que o mercado ele estava com viés vendedor? Porque logo nessa região de máxima aqui, né, que é uma resistência, o preço ele faz esse candle aqui, que para mim é um candle vendedor. Então isso mostra, né, que a compra, né, ela se cansou, né, ela encontrou uma região que de fato ali é difícil para ela continuar, né. Então os próximos dias aí tinham esse caráter, né, de viés vendedor. E eu já vinha falando nos outros vídeos que eu postei aí que nos próximos dias aqui provavelmente seriam venda, principalmente para fechar esse vácuo de gap aqui, que é onde tem muita ordem ali, né, ainda apregoada ali, né, que o preço ele acabou pulando essas ordens, então o mercado ele anda, né, atrás da liquidez, então ele tem uma tendência a buscar essas regiões justamente para servir de combustível para ele andar, né, é a liquidez dos tubarões, né. Dito isso, eu vou diminuindo os tempos gráficos para eu entender, né, o contexto do mercado. Para mim, em 60 minutos, né, esse mercado ele é viés vendedor, porque se a gente for olhar aqui, ele fez topo, aí topo mais baixo, aí tentou ir lá buscar aquela máxima lá, e aí a venda bateu muito forte aqui, ó, jogou para baixo, o preço está abaixo da média de 20, 15 minutos. Olha como que esse preço, né, ele vem já com caráter de venda abaixo dessas médias, né, 10 minutos, eu vou adiantar aqui, né, vamos direto para 2 minutos, que é onde eu gosto de fazer as minhas entradas, é onde é mais filtrado, né. E aí entra naquela questão que eu falei para vocês, né, da caixinha ali, né, que eu até apaguei sem querer aqui, vou colocar ela novamente aqui. Beleza. Então, basicamente é isso. Se abrir candle comprador, eu vou comprar. Se abrir vendedor, eu vou vender. Tá? Outra coisa importante que eu gosto de fazer, por isso que eu falo que o setup não pode ser engessado. Você tem que entender o contexto do mercado e o que o preço está te mostrando. O que o registro anterior também do gráfico está te mostrando. Eu vou botar essa linha aqui, uma resistência importante, por quê? Por conta desses dois topos anteriores aqui, ó. O mercado foi forte, testou aquela região e bateu muito forte para baixo a venda, né? Ele voltou lá novamente, testou, bateu forte para baixo. Então aqui me mostra uma dominância de venda nessa região, tá? E juntamente com a análise macro, né, que eu entendo que o mercado está com viés de venda. Então, se o mercado abrir aqui em cima, tem que ter uma atenção muito grande, porque ele pode ir ali naquela região testar e depois cair. Vou dar play aqui. Esse aqui é um replay de mercado só para fim didático mesmo, para a gente entender a dinâmica aqui. Eu vou acelerar em 10 vezes aqui, já está aqui, ó, 10 vezes. Vou dar play
Vou botar aqui na minha conta simulada 2 contratos. A média que eu opero é de 2 a 4 contratos, que eu ainda julgo, né, como leve. Vamos dar play aqui, né? O mercado está acelerado 10 vezes. É assim que eu estudo quando eu faço replay de mercado, né? Eu boto ele 10 vezes ali acelerado ali. Inclusive eu estou estudando, porque eu estou pensando em fazer teste para mesa proprietária para operar capital de empresa, né? Hoje, inclusive, eu quase nem olhei mercado, porque eu não posso ficar operando com o meu capital, porque eu não tenho dinheiro assim para ficar operando, né? Então, estou aí estudando para fazer teste de mesa proprietária aí, para ver se a gente consegue pegar alguma conta aí e operar com o capital da mesa aí, né? Então ela fica lá com 10% de lucro lá e os outros 80% é do operador. Então vamos aguardar o que o mercado vai fazer. O mercado vai abrir. Ele abriu. Tá? Eu espero o candle fechar, ou ele está quase pertinho do fechamento. Por quê? Ele está com candle de compra, né? Só que é o seguinte, imagina que se eu compro aqui, ele ainda falta 45 segundos para fechar, e questão de 5, 10 segundos, ele pode simplesmente reverter. E aí eu vou tomar um stop de graça. Então a gente tem que esperar, né? Esse candle está quase fechando para a gente tomar uma decisão, né? Eu vou deixar aqui a minha aba aqui aberta para eu fazer, né, aqui na mão mesmo, compra a mercado ou venda a mercado, tá? Tá vendo como é que ele está resistindo nessa região, justamente por causa daquela região ali onde lá atrás teve memória que o preço bateu ali, né? Galera, um ponto de alerta aqui, tá? Como eu já havia falado, os setups, né, eles não são para ser operados de forma engessada. Ah, bateu em tal região, vende, bateu em tal região, compra. Ah, se fizer esse desenho, compra. Não. A gente tem que entender o contexto do mercado, a gente tem que criar essa sensibilidade. Eu venho falando isso aqui, né, de você entender o que o mercado está fazendo em regiões que ele já fez alguma coisa, né, já mostrou alguma coisa. Para mim aqui ele está mostrando que essa região é uma região difícil do preço romper. Né? Se a gente for pegar para trás, ó, olha como que ele bateu aqui nessa região, sentiu a venda, bateu forte, né? Aí a gente vai andando aqui, ó, nessa linha que eu marquei. E olha lá, o preço bate de novo e toma pancada. Aí ele volta lá de novo, o preço toma pancada. Então, se eu vejo que é uma região que tem uma dominância vendedora naquela região, para que eu vou insistir em compra aqui? Né? É burrice, né? Mas essa interpretação de mercado você pega com o tempo. Você tem que estudar mercado, você tem que estudar, você tem que ter tempo de tela, você tem que olhar, você tem que entender conceito, né? Para você chegar nesse ponto de você entender, né? E desenvolver esse feeling de mercado. Então, basicamente aqui, tem uma rejeição forte aqui. Se esse candle fechar aqui nessa região de média ou aqui no meio, com esse candle vendedor fechando cá embaixo, eu vou vender ele. É contra a regra, tá? Porque a regra era o seguinte: se abrisse um candle forte de venda aqui, eu venderia aqui embaixo, stop aqui. Só que depois de um tempo a gente desenvolve algum feeling de mercado, que a gente tem essa sensibilidade de entender algumas coisas, né, que o preço está fazendo. Então, eu não opero setup de forma engessada, né? A gente interpreta o que o mercado está mostrando, né? E olha lá, ó, candle fechou, ele vai fechar e eu vou vender. Vender 2 contratos só, vendi. Eu entrei basicamente ali, né, depois da mínima dele, vou botar o stop lá em cima na máxima. Ah, Fábio, mais 445 pontos de stop. Galera, se é pesado, diminui o lote, bota um lote só. Bota só um lote, né? Eu vou manter com 2 contratos aí, porque eu tenho essa segurança, eu entendo que é tranquilo, enfim. Mas, se sentir que é pesado, bota um lote só, beleza. E espera para ver o que o preço vai fazer. Olha como que o mercado está batendo, né, forte para venda, né? Ele está puxando dentro dessa região do retângulo aqui, né? E se o preço ele fechar abaixo dessas duas médias de 220, para mim é viés de baixa o mercado aqui. Ainda mais que o mercado virou, ele abriu positivo e já está 0,26 negativo, né? Olha como que ele rompe essa força aqui, né? Como que a venda consegue distorcer o preço nessa região, né? Então, para mim aqui, abertura de mercado, basicamente, né? O mercado ele está entregando aí que nesse dia aqui o mercado ele vai ser viés vendedor, tá? Eu não gosto de ficar numa operação a vida toda, esperar, o mercado vai cair 2.000 pontos, vou pegar os 2.000 pontos. Não gosto, eu gosto de entrar, ver as regiões, justamente, ó, a gente dá um zoom aqui no mercado para trás e a gente entende aonde é que o preço aqui ele já bateu mais de uma vez, ó, tá vendo? Esse fundo aqui, ó, olha quantas vezes, né, o preço bateu ali naquela região ali, ó. Bateu uma, bateu duas, ó, ele bateu, a compra bateu para cima, ele voltou na região de novo, a compra bateu. Aí ele vem aqui novamente, uma terceira vez, a compra bateu forte para cima. Então, como eu já havia falado lá no início, é uma região extremamente forte. Então, assim, é uma região para eu sair, tá? Então, eu vou deixar minha ordem aqui, ó, um pouco acima da região. Não vou deixar exatamente em cima da região, tá? E nem depois, vou deixar um pouco acima, porque às vezes o preço ele não vai exatamente na região. Isso o preço ele vai próximo da região, ele sente, né, que a compra está querendo, de alguma forma, né, defender a região. E aí eu simplesmente vou, né, eu não sou bobo nem nada, antes dele chegar aonde ele sentir eu vou sair. Então vamos dar play, vamos continuar aí. Se esse candle fechar desse jeito que ele está aqui, eu ainda faço uma venda ainda, né? Eu teria coragem de fazer uma venda e tentar buscar até aqui essa região aqui embaixo, tá? Vamos ver se ele vai fechar, que eu vou fazer só para fim didático, para melhor entendimento. O mercado é simples, não tem que ter medo de clicar, né? Tem que ter coragem. Então, vamos embora. Eu estou posicionado em 2 contratos. Estou posicionado em 2 contratos.
mercado ele bateu forte a venda aqui, ó. A venda dominou essa região, né? Você vê que não entra compra aqui, né? Olha, vai fechar, eu vou fazer uma venda novamente de 2 contratos. Olha lá, pronto, vendi mais 2. Ah, Fábio, beleza, tu vendeu mais 2, então como é que vai fazer com o stop? Ah, pessoal, vou pegar meus 4 contratos, vou botar acima desse candle aqui, grandão vendedor aqui, tá? E bom é que ele tá acima das 2 médias também. E aí vamos fazer, agora aqui a gente pode fazer 2 coisas. Eu tô com 4 contratos, né, vendidos. Eu posso sair aqui com 2 contratos parcial nessa região, né, e segurar o lucro de 2 contratos, deixar 2 contratos rolar para ver se ele rompe essa região para baixo. Ou eu simplesmente posso fechar minha posição toda aqui, que eu acho que é o mais seguro, né? Justamente por conta daquele registro lá anterior lá do gráfico lá, né? Então, vou dar play, vamos ver o que o preço vai fazer. E eu vou sair com os 4 aqui. Se o preço vier a buscar, eu vou sair total, minha posição total ela vai ser liquidada nessa região aqui. Justamente porque eu entendo que é uma região muito forte, né? Não tem assim por que eu ficar segurando muito, né, para correr o risco do preço vir aqui, quicar aqui, sentir e voltar lá no meu zero de novo. Aquele stop que eu tô lá em cima, eu posso trazer ele aqui pro 0 a 0, ó. Se o preço voltar, eu não tô perdendo mais nada. Tá? Pronto, né? Saímos, né, total da posição. Esse dia o mercado tá mostrando aí que o mercado estava bem vendedor, né? O que ocorre aqui? Olha como que o preço vem na região, sente, né? Ele tem um pouquinho de dificuldade de romper, de continuar andando, né? Então, isso aqui, se a gente for olhar num minuto, muito provavelmente ele vai botar algum candle aqui, candle comprador aqui, porque ele está sentindo, dando agulhada aqui, né? Tem uma compra defendendo aqui, né? Então não faz sentido eu ficar muito aqui, né? Eu poderia diminuir a minha exposição em 80%, né? E deixar 20% rolando aqui para ver se o mercado rompe esse fundo. Mas quando ele fica muito longe assim das médias, eu não gosto de segurar muito. Então basicamente foi isso. É essa maneira que eu opero a abertura de mercado. Posso, né, em outros vídeos dar outros exemplos de abertura, né? Essa técnica ela é muito boa, mas ela falha também. Só que ela tem uma taxa de assertividade absurda. É simples, é fácil, é operacional. Então eu opero a abertura dessa forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo didático, explicado, né? E se você acha interessante que eu poste vídeo dessa natureza, né? Comenta aí, me dá a sua opinião, né? Para eu poder estar postando outros vídeos também desse mesmo modelo, né? Porque eu ensinando, né? Eu acredito que eu também aprendo muito, né? E eu basicamente eu estou na minha caminhada, eu estou estudando, eu estou buscando, né? Ter consistência, estou estudando inclusive para a mesa proprietária e ensinar vai me fazer aprender. Então comenta aí, deixa a sua opinião aí. Valeu!